Qual é a característica de uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa? Né? Como essa mesma pessoa olha a realidade? Ela olha a realidade do ponto de vista fantasioso ou de um ponto de vista que é totalmente infantil? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. A pessoa que tem a autoestima muito baixa, ela sempre tem uma visão totalmente desfocada e distorcida da realidade, né? Porque a mesma, ela não olha a realidade, ela olha aquilo que ela sente da realidade. Ela não olha os fatos, ela vai olhar aquilo que ela sente sobre os fatos. Então, a mesma julga que os outros, né, a interpretam da mesma maneira que ela se interpreta. E isso acontece de uma maneira muito até estranha. O porquê? A pessoa que tem uma autoestima muito baixa, por mais que ela escute elogios, ela não aceita os elogios. A mesma vê apenas o elogio ou com uma gentileza, né? E que a pessoa está sendo gentil na verdade e que não quer falar a verdade. Mas que verdade é essa? Interessante que essa é a verdade somente que a pessoa que tem baixa estima alta vê, né? É a verdade sobre si mesma. É uma verdade que lhe foi imposta, né? Uma visão de mundo que foi imposta, não é a sua. Porque quando uma pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, ela está julgando a sua vida sob o prisma de outrem, né? É uma pessoa, por exemplo, que constantemente atalhou, a subjugou, referente a vários fatos ocorridos, né, no seu aspecto quando era criança, os pais constantemente repetiam, né, na sua mente que ela seria um nada, que ela é um mole, essa pessoa na verdade é um ninguém e nunca vai ser algo na vida. Então, essas frases ela tem um poder muito grande de formatar a mente de uma pessoa e que as consequências ainda vão se engendrar no campo adulto. Imagine uma pessoa repetindo essas frases desde criança, ouvindo essas frases repetidas desde criança. O cérebro ele age como uma espécie de camada, metaforicamente, né? Tem um conceito que se estabelece mediante a sua experiência acerca da vida e os valores que vão se colocando em cima desses conceitos experienciados pela própria pessoa. Você faz algo, dá errado. Você faz uma outra coisa, também dá errado. A nossa vida é constantemente empírica. Até acertarmos, erramos muito. Então, cada vez que uma criança erra, ela recebe um valor dos pais. Derrotado, aí você faz outra coisa, você não vai ser um nada, você vai ser um ninguém. O que isso vai gerando na mente de uma pessoa? Isso vai gerando um sentimento de autodesagrado. Ou seja, cada vez que você erra, você se culpa pelo sentimento que você está errando. Mediante dois valores. Mediante a um valor que lhe foi imposto de que você nunca vai ser um nada, você nunca vai ser um ninguém. E mediante o seu próprio fracasso. Então, quando você fracassa, você fala assim, bem que eu não seria ninguém mesmo, né? Meus pais me disseram que eu não seria nada. Se estabelece já duas camadas na sua mente, de uma maneira a cimentar todo o seu imaginário, toda a sua experiência psíquica da vida, de que você tem de si mesmo. E essa cimentação se torna totalmente equivocada, porque vai se basear na sensação que você tem sobre si quando erra e a sensação que você frustrou os seus pais.
Porque todos os pais têm uma espécie de filho ideologizado. E os filhos também têm toda a espécie de um pai ideologizado. Mas na vida, tanto os pais, né, frustram os filhos, como os filhos frustram os pais. Os pais muitas vezes não enxergam isso que frustram os filhos. Porque uma questão de pai ideal para o filho, né, é um pai que está no imaginário infantil, um pai que dá carinho, atenção, afeto. Quando faz algo, né, que dá errado, que está triste, ele quer que o pai ou a mãe, né, lhe dê apoio, lhe dê colo. Isso, né, é a criança, né, até os 6 anos. Depois dos 6 anos, a criança vai começando a ter uma certa malícia. Isso vai sedimentando na mente da criança, né, que ela é uma pessoa totalmente incapaz e feliz, nunca vai ser nada. Então, cada vez que ela erra, né, ela vai se culpando. E com o tempo, ela vai até mesmo se odiando. Ela não se aceita. Aí, muitas vezes, essa criança pode, ao longo da vida, se profissionalizar em algo. Ser um bom desenhista, ser um bom cartunista, ser um bom professor ou ser um bom advogado. E aí uma pessoa chega perto dessa pessoa e fala assim, nossa, você é um ótimo advogado. E a pessoa não vai se achar que é um bom advogado, porque sempre na sua mente vai estar que ela nunca foi boa o suficiente para si e para seus pais. Porque a criança sempre busca a aprovação dos pais. Isso de um modo totalmente consciente. Então, se os seus pais não estão alegres com ela, ela também não fica alegre consigo mesma. E a pessoa, quando cresce, vai levando isso para a vida adulta, tendo uma sensação constante de fracasso. Então, com isso, a pessoa vai tendo uma visão totalmente deturpada da realidade. Quando alguém fala que você é bom em alguma coisa, você nunca vai acreditar, porque você acredita apenas no sentimento que você criou sobre a sua própria pessoa. Já está totalmente sedimentado no seu imaginário, mediante as experiências que você teve de acerto e de erro, mas muitas vezes você não olha os seus acertos, mas sim olha os seus erros. E com isso sempre vai postar na sua cabeça, na verdade, de um modo inconsciente, que você nunca será uma pessoa boa o suficiente. Então, por mais que você se esforce, você vai pensar, nunca serei bem ou bom suficiente naquilo que me proponho. Por quê? Porque isso já sedimentou na sua cabeça que você nunca será um bom profissional, né? Ou um bom filho até, porque nós também vinculamos muito a nossa vida profissional com a nossa vida, né, pessoal. Então, e os pais, por exemplo, têm uma força muito grande a fazer isso, né? Por exemplo, os filhos que são bem criados, essas pessoas têm uma saúde mental muito mais desenvolvida, né? E os filhos que sofreram um certo abuso dos pais não têm uma saúde mental muito bem desenvolvida. Por quê? Porque quando uma pessoa, por exemplo, elogia, ela não vai aceitar esse elogio. Mas sim, quando uma pessoa critica, ela aceita a crítica. Por quê? Porque a crítica faz muito mais parte da realidade dela do que o elogio. Porque ela, desde criança, nunca ouviu o elogio. Então, para ela, todo elogismo vai ser uma espécie de gentileza, falsidade ou apenas o que a pessoa não quer falar a verdade. Então, com isso, essa pessoa que tem uma autoestima muito baixa, ela sempre vai achar que os outros estão conspirando, né, a derrubá-la, né? Já que ela entra em suspeito consigo mesmo toda hora, né? Não sou boa o suficiente e os outros vão descobrir. E as pessoas não veem isso de você. É uma ilusão que você está criando do outro mediante a sua própria perspectiva. E você vai julgar o outro mediante o que você pensa acerca de si. Por exemplo, a pessoa pega, você está fazendo alguma coisa e uma pessoa olha para você de um modo totalmente indiferente. Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa vai achar que aquela pessoa está conspirando contra ela. Olha, por que
olhou para mim daquele jeito? Por que que falou para mim daquele jeito? O que que eu fiz de errado? E aí até mesmo essa pessoa entra nessa neurose que ela fez algo de errado. E com isso, né, a criança, já na sua fase adulta, né, quando já se encontra um homem maduro, mas até que psiquicamente não, ela começa a se afastar das outras pessoas. Porque ela está julgando os outros mediante os parâmetros que lhe foram impostos pelos seus pais. Então você, de uma maneira inconsciente, você vai transferir isso para os seus relacionamentos interpessoais. E muitas vezes isso o impede você até de viver, impede você até mesmo de errar, porque o aprendizado, na verdade, ele está em errar. Quanto mais você erra, mais propenso você está em acertar, porque você está fazendo o quê? Você está tirando as arestas e com o tempo você vai melhorando naquilo que você faça, em qualquer área. Então, quando a pessoa tem esse senso de autoestima muito baixo, ela sempre está se julgando pelos valores dos pais, né? Porque os pais estão sempre denegrindo essa criança. Você nunca vai fazer nada certo, deixa que eu faço por você. Então, os próprios pais que criticam os filhos e fazem as coisas para os filhos impedem os filhos de amadurecer. Então, quando ela cresce, o que que torna, né? A pessoa se torna apenas um adulto infantil, né? Que ainda não aprendeu a lidar com os seus próprios erros, com suas próprias frustrações e ainda vai julgar o outro, né, mediante não o seu valor, mas sim alguns valores que lhe foram impostos pelos seus pais e você incorporou isso na sua natureza psíquica e você acha que é seu, porque o seu verdadeiro eu está além disso. Porque quando você se descobre que é uma pessoa totalmente excelente, você vai começar a sair de uma fantasia que constantemente te julga e te coloca para baixo. Mas isso apenas é um processo de vida que dura a vida inteira. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, se inscrevam no nosso canal, acesse o like e divulgue o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.